Ora então, meus irmãos, uma boa noite a todos e a paz do Senhor. Graças, hoje estou a ser bem iluminado, não é? Realmente, estou-me a sentir uma estrela, não é? Ok, não é bem uma estrela, mas está aqui a zona de impacto, não é? Muito bem. Então, meus irmãos, conforme já ouvimos, não temos connosco os pastores, mas pronto, estou aqui com a autorização deles, por isso está tranquilo. E gostava então que terminássemos hoje o nosso tema, que os irmãos ainda estão lembrados, não é? O tema. Qual é o nosso tema? Consigo ouvir aí de baixo ou não? Maturidade espiritual ou o estado adulto como seres espirituais. Os adultos não funcionam. A fase adulta da vida cristã não é uma fase de legalismos, não é na base da obrigação. O adulto é aquele que desenvolve relacionamento com Deus, conhece Deus. E eu poria a coisa assim desta forma: a vida cristã chega ao ponto em que o que se faz é como expressão de gratidão e não como obrigação. É quando, eu não sei se estou a ser claro, estou mais ou menos, estou a tentar pensar assim. Às vezes nós falamos com as pessoas, a própria maneira de falarem, as perguntas que fazem, mostram mais ou menos o estado onde estão, não é? Quando nós fazemos perguntas do sim ou não, coisas radicais, o posso fazer, não posso fazer, normalmente isso é um tipo de pergunta que se faz para quem ainda não é maturo. O imaturo preocupa-se muito com as coisas extremas, é tudo na base do legalismo, posso, não posso, se fizer mal estou tramado, se fizer bem então vou receber uma grande recompensa. O maduro não, o maduro valoriza mais o relacionamento. O maduro ou o maturo valoriza mais a comunhão. Portanto, a maneira como abordamos as coisas mostra muito o nosso estado, se quiserem, de maturidade. Já falei rapidamente que o primeiro ponto que eu mostrei aos irmãos, um dos sinais de maturidade é a maneira como lidamos com as verdades bíblicas, o tal alimento sólido. Portanto, temos desejo de alimento sólido, estamos aptos para comer comida pesada. Também falámos de que Deus é a nossa causa, somos impermeáveis. Gostaram desta frase? Impermeáveis a ofensas pessoais. Pelo menos é bonito, soa bem. Depois, olha, vamos lá ver o significado. Mas Deus é a nossa causa. Portanto, nós compreendemos que Deus é que é o Senhor e a nossa vida fica sujeita a Cristo. Em terceiro lugar, falámos sobre dar o crédito a Deus, porque aquilo que está a acontecer é resultado do que Ele faz. E na última vez, se estão lembrados ainda, falámos sobre a nossa consciência, o equilíbrio que tem que haver na nossa consciência, onde precisamos daquele equilíbrio que a verdade e o amor trabalham, e é isso que nos torna maduros. Lembram-se disto? Quando focamos em demasia na verdade, é sinal de imaturidade. Quando enfatizamos em demasia, digamos, se eu posso ser em demasia, é no amor também é desequilíbrio. Ou seja, eu tenho que amar, mas amar falando verdade. Ou falar a verdade em amor. Falámos sobre isto também. O meu último ponto para os irmãos é que a pessoa matura é humilde quando Deus o usa. A humildade quando é usado por Deus. É verdade que nós atrás já falámos que nós devemos dar o crédito a Deus, naturalmente reconhecendo que o que está a acontecer é Ele que faz, mas reconhecemos, se quiserem, esse ponto podia vir a seguir a este, reconhecemos porque somos humildes. Portanto, só quem é humilde é que reconhece que realmente o que está a acontecer de grande Deus e que Deus está a fazer através dele vem de Deus. E Jesus, eu estou convencido que Jesus foi o único homem que podia dizer isto com propriedade. Ele disse que sou manso e humilde de coração. Eu não consigo aceitar de que se pode dizer que se é humilde sendo humilde. Ou seja, a humildade nunca puxa dos galões. A humildade esconde-se. A humildade não quer protagonismo. A humildade nem sequer admite que seja enfatizada. Por isso, até o próprio ato, se eu disser eu sou humilde, isso não é humildade. Isso não é humildade. Até ainda vou mais longe. Vou retirar a questão das palavras, do que dizemos. Até o querer parecer humilde pode ser orgulho. O desejar que as pessoas olhem para nós e dizem, epá, ele é mesmo humilde. Eu creio que isso é um orgulho disfarçado. Mas Jesus podia dizer, não é? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde.
E eu queria explorar esta ideia, tenho aqui alguns pontos sobre o apóstolo Paulo, vai ser o meu foco, mas antes de lermos as passagens que temos ali, eu quero lembrar também de Paulo a Timóteo. Ele diz que o presbítero, o bispo, o ancião, olha, veja esta expressão, 1 Timóteo 3,6, não neófito. Portanto, não se deve entregar a posição de liderança a um recém-convertido, para que ensoberbecendo-se ou para que, ficando cheio de orgulho, não caia na condenação do diabo. Ou seja, há uma propensão ao orgulho quando ocupamos uma posição sendo novos. Isto quer dizer o quê? Que a aptidão para dirigir outros tem que ser adquirida através de passos lentos, suaves, de reconhecimento que os outros nos irão dando. Ou seja, é perigoso colocar a pessoa logo no último degrau da escada. Ele começa a pensar que afinal é tão bom. Os outros têm que andar de degrau a degrau, mas ele é tão bom que subiu logo para o último. Portanto, o reconhecer, o atribuir posições de liderança é perigoso quando se faz a pessoas que não têm maturidade. Okay? Há uma propensão para a soberba, para o orgulho. Afinal, eu estou aqui, eu é que prego, ou eu é que faço isto, porque eu sou muito bom. Cá dentro há uma inclinação para isto. Isto é extremamente perigoso. Mas eu queria apostar no nosso irmão Paulo. Okay? Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 15 e vamos pensar no apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15. Eu não vou perguntar aos irmãos quem é humilde, porque é uma pergunta que não deve merecer resposta. Certo ou não? Está certo, não está? Eu sou humilde. Não, olha, eu nem sei como é que se deve dizer estas coisas, mas tem que ser mesmo connosco e com Deus. E há muita coisa que nos provoca. Você sabe que o diabo é sempre de extremo, não é? Porque ele não nos quer fazer dependentes de Cristo. Então ele vai tentar convencer-nos de um dos extremos. Ou vai tentar dizer que nós não merecemos nada, que não valemos, o que nós fazemos não tem jeito nenhum. Ou então, que naquela igreja, se todos fossem como eu, aquilo é que era uma igreja. Okay? O diabo sempre está a tentar roubar aquele equilíbrio, não é? Como Paulo diz, e nós vamos ler, pela graça de Deus sou o que sou. Isso, já lá iremos. Mas veja aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Eu quero gastar tempo com cada um destes textos de Paulo, porque qualquer um deles mostra a sua humildade, logo mostra a sua maturidade. E eu quero que esta ideia fique bem patente na nossa mente. Humildade quando usado por Deus. Portanto, o maturo, quando sabe que Deus está a usá-lo, fica humilde, mantém-se humilde. Por causa do tal processo, damos o crédito a Deus, sabemos que se estamos a fazer é porque Deus está a usar-nos. Okay? Portanto, o maturo consegue processar isso. Por isso, quando ele está a ser usado, ele não quer receber a glória para ele. Lembram-se de Herodes? Que ele recebeu a glória para ele, não é? Voz de Deus e não de homem. E diz que ele morreu comido de bichos. Que é isto? Eu não sei exatamente o que isso é. Mas ele aceitou a glória. E nós temos de ter cuidado para não aceitarmos a glória. Ok? O irmão é muito bom. Bombeiro. Pode ser bombeiro. Ou então também o contrário, o que tu fazes não vale nada. O diabo está sempre a tentar aquelas coisas, não é? Quando alguém disser que nós não valemos nada, então temos que ir à Bíblia. Não, a Bíblia diz que eu valho tanto, diz que eu fui comprado pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado, incontaminado. Então quando alguém disser que eu não presto, eu tenho que ir à Bíblia para mostrar o quê? De que eu realmente tenho valor por causa do preço que me fui pago. Quando alguém disser que eu sou muito bom, temos que ir à Bíblia e vamos seguir o caminho que eu vou trilhar com os irmãos agora, que é o caminho do apóstolo Paulo. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 9. Olha o que diz aqui Paulo. Porque eu sou... É preciso ser humilde para dizer isto. Porque eu sou... E repare, quando nós vamos ler o que ele vai dizer, ele depois dá a razão porque diz isto. Porque eu sou o menor dos apóstolos, ele vai dizer porquê. Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois
perseguia a igreja de Deus. Ou seja, isto é que é a humildade. A humildade não é uma pseudo-humildade, uma falsa humildade. Eu sou muito humilde. Não, ele disse, eu sou humilde, e ele não teve receio de ir buscar uma razão, a razão porque ele era humilde, a razão porque ele achava que era o mais pequeno dos apóstolos. Eu persegui a igreja. Eu sou o mais pequeno dos apóstolos. Quando a própria igreja nasceu com os apóstolos. E ele está a dizer, mas eu sou agora um apóstolo, mas eu sou o mais pequenino, porque eu persegui a igreja. E o verso 10 até diz, mas pela graça, os irmãos sintam este equilíbrio, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Estão a ver, ele não está, esta ideia de, irmãos, ser humilde, a definição das palavras é importante. Ser humilde não tem nada a ver com falta de autoestima. Ele era humilde e tinha autoestima alta. Ele diz, o que eu sou pela graça de Deus, e depois ele vai dizer, ele é honesto, ele diz, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. O humilde sabe o que faz, o humilde sabe aquilo que ele está a fazer com a ajuda de Deus. Ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então ser humilde não é dizer que não vale nada. Irmãos, aqui nesta igreja eu sou o mais fraquinho de todos. Eu não tenho nenhum valor. Não. Eu não tenho em mim valor por causa das coisas erradas que eu fiz, mas é certo que Deus está a usar-me, e isso, glória a Deus, é pela graça dele. Os irmãos estão a ver? Então a humildade socorre-se da graça divina. A humildade percebe que se temos algum valor, o que nós estamos a fazer é importante. Irmãos, o que é que... Digam-me só, tinha algum jeito eu chegar aqui esta noite, fui convidado para pregar e chego aqui em cima e digo assim, irmãos, o que eu vou pregar hoje, olha, nem estou preparado, também olha, nem sei muito bem o que eu estou a dizer, não sei se isto tem algum valor para os irmãos, se calhar isto não tem muito, não presta, estes pensamentos também, não sei bem se é assim. O que é que os irmãos iriam pensar? É melhor não voltar cá. Assim não, se os irmãos gostarem têm que voltar, não vale a pena, ok? Mas isso é para dizer o quê? Que o apóstolo Paulo, quando ele está a falar de quem ele está a dizer, eu sou o menor dos apóstolos, ele não está a querer dizer que o trabalho que ele faz não presta. Ele está a dizer, eu sou o menor por causa daquilo que eu era antes. Porque eu antes persegui a igreja. O que eu fiz é indigno, o que eu fiz está errado, mas neste momento eu não estou a persegui-lo, eu faço parte da igreja, eu estou a trabalhar e até trabalho mais do que eles. E agora tínhamos que voltar aqui um pouquinho atrás para ver de que eles quem. Os irmãos querem andar um pouquinho para trás? Verso 9, eu sou o menor dos apóstolos, ok. E de quem é que ele está a falar? Olha, o verso 7 está a falar de Tiago, fala de todos os apóstolos. Ele está a falar, este capítulo 15 começa com a questão da ressurreição, fala das aparições de Jesus, verso 5, depois lá está no verso 7, fala dos apóstolos, ele está a dizer, mas eu trabalhei mais do que esta gente toda, eu trabalhei mais do que eles, porquê? Porque é a graça de Deus. Isto é que é humildade. Só o maturo tem esta capacidade. Estão a ver? É ter a consciência de que sem Deus aquilo que está a fazer não presta, mas também a consciência de que aquilo que está a fazer em Deus tem muito valor. Os irmãos nunca ouviram alguém dizer, eu quero ir para o céu, nem que fique lá num cantinho. Nunca ouviram? Ainda nunca ouviram? E se o céu for redondo? Irmãos, eu quando for para o céu, eu só de entrar já chega, não quero nada. Então, mas a Bíblia diz que Deus vai me dar um galardão, eu quero um galardão. Os irmãos não querem? Mas eu não mereço, mas eu não sou digno. Mas quem é que disse que o irmão vai receber porque é digno? O irmão vai receber pela graça de Deus. A salvação é pela graça, mas depois Deus decidiu que aquilo que o irmão fizer para ele vai ser recompensado. Então se Deus me quer dar, eu vou dizer que não quero. Claro que eu quero um galardão. Os irmãos estão a olhar para mim assim, os irmãos não querem. Então se Deus diz que quer dar, eu vou dizer que não quero que Ele me dê. Estão a perceber o que estou a querer? Ok. Então temos de ter cuidado com os conceitos que temos de humildade. Muitas vezes são influenciados pela cultura. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós estamos a falar com alguém e queremos elogiar outra pessoa, só para ver o peso da cultura. Nós queremos elogiar alguém, mas estamos a falar com outro, então, olha, sabe aquela pessoa, não, sem, como é que é?
queremos valorizar alguém, aquela pessoa é muito importante, aquela fez, mas sem, como é que se diz? Mas sem desconsiderá-lo. Não, não desfazendo, obrigado. Não, a irmã é mesmo portuguesa. Não, mas é mesmo, não é? Nós estamos a falar com alguém para elogiar outro, mas não desfazendo. Ou seja, qual é o preconceito? É que, valorizando alguém, estamos a denegrir o outro. Isto é falso. Eu posso elogiar alguém sem estar a desfazer o outro. Mas estão a ver? Então temos de ter cuidado com os conceitos culturais, com a pequenez, coitadinho, eu não presto para nada, não tenho... Não pode dizer, não, espera aí, o que eu fiz antes estava mal, mas o que eu estou a fazer agora é muito importante. Eu sou o menor dos apóstolos por causa do que eu fiz, mas o que eu estou a fazer agora, estou a fazê-lo pela graça de Deus. Amém, irmãos? E isto é que é ser maduro. Não é o imaturo, não, eu realmente, persegui a igreja, pronto, olha, a minha vida é uma desgraça, vejam lá o que eu fiz, mas ele disse, não, eu fiz, mas agora não. Agora trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Este é que é o equilíbrio. Então, vejam o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui que é Deus que me está a usar, o meu trabalho é pela graça. Eu vou usar, deixa-me aqui confirmar nos meus apontamentos, eu vou usar a palavra graça em cada um dos exemplos. Portanto, ele perseguiu a igreja, mas agora para servir, ele serve pela graça. E isto é importante perceber na leitura da maturidade. A maturidade, é por isso que a maturidade traz liberdade às pessoas, traz descanso. A maturidade é quando percebemos que o valor está na graça de Deus. Nós não precisamos estar sempre a defender a nossa causa. Nós não precisamos estar sempre a justificar o nosso autovalor. Não, porque o valor que nós temos vem da graça dele. Amanhã de manhã, quando os irmãos acordarem, lá em cima da vossa mesa de cabeceira, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Amanhã o irmão acorda, está lá em cima, misericórdia. No outro dia vai lá estar a misericórdia. No outro dia vai lá estar a misericórdia. No outro dia vai estar a misericórdia. É tudo pela misericórdia e pela graça. Sois salvos pela... E isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Eu vou para o céu porque eu sou muito bom. Os irmãos, imaginem se os irmãos fossem para o céu que os irmãos merecem. Já estão aflitos, não estão? Eu não queria ir para o lugar que eu mereço. Mas eu vou para o lugar que Deus me vai dar pela graça. É tudo pela graça. E a maturidade encosta-se à graça. A maturidade socorre-se da graça com uma razão do valor. Eu tenho valor, tenho valor. Eu tenho muito valor por causa da graça. É a graça que atribui o valor. É a graça de Deus que determina o nosso valor. Não tem nada a ver com o que eu sou. Ele está a dizer o que eu sou o menor dos apóstolos. Aquilo que eu fiz, eu persegui a igreja de Deus. Mas agora não. O que eu tenho feito é para a obra de Deus e é pela graça de Deus. Amém. Vamos avançar um pouquinho, está bem, irmãos? Efésios capítulo 3. Efésios 3. Lá está a palavra graça, os irmãos vão acompanhar ali a palavra graça. Efésios capítulo 3. E Paulo usa aquelas expressões, não é? As expressões o reconhecimento de quem ele é, não é? Aqui no capítulo 3, verso 8, ele diz que o mínimo, 3:8, a mim, o mínimo de todos os santos. Quando ele falou dos apóstolos, ele diz que é o menor, porque ele lutou contra aquilo que era a construção dos apóstolos. Os apóstolos construíram a igreja e ele vai perseguir a igreja dos apóstolos. Então ele, como apóstolo que é agora, ele é o mais pequenino. E quando ele chega aos crentes, aos santos, irmãos, isto é um versículo interessante, não é? 3:8. A mim, o mínimo, eu sou o mais pequenino de todos os crentes. A mim, o mínimo de todos os santos. Eu que sou o mais pequenino dos crentes, exerço a mais nobre tarefa. Os irmãos estão a ver a única justificação para que os pequenos façam coisas grandes é por causa da graça.
Estão a ver? Ele está a dizer, eu que sou o mínimo, eu sou o mais pequenino, eu sou pequenino, não é? O mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Portanto, ele percebe que o dom, o ministério que Deus lhe deu para pregar é exatamente pela graça. Eu sou o mais pequenino de todos os santos, mas Deus deu-me a maior tarefa. Não é bom quando percebemos isto? Eu sou muito bom. Não, eu sou pequenino, mas a tarefa que eu estou a fazer é grande. Eu até diria aos irmãos que a grandeza do homem é proporcional à grandeza da sua missão. O maior homem que existiu, dito pelo Senhor Jesus, foi João Batista. O maior homem foi João Batista. Porquê é que João Batista foi grande? Por causa da dimensão da missão dele. A missão de João era preparar as coisas. Imagine, João veio para partir pedra, como nós dizemos agora, não é? Ele veio para partir pedra. A sociedade judaica estava tão afastada de Deus, tão longe de Deus, que quando Jesus chegasse, a distância que havia entre aquilo que ele vinha fazer e aquilo que a sociedade vivia era tão grande que João vem ali dar um toque, vem preparar as coisas, vem preparar as coisas para as pessoas poderem receber Jesus. Ele está a tentar arrumar o caminho, a preparar o caminho. E Jesus disse que ele era o maior de todos os homens. Nascido de mulher, ele foi o maior. Então, se nós quisermos ser grandes, compramos grandes missões. Amém, irmãos? O mínimo de todos os santos. Eu sou assim o mais pequenininho, mas eu tenho a grande missão de pregar. Deus deu-me. Claro que nós, olhando para trás, no capítulo 3, e eu queria ler com os irmãos aqui um pouco da palavra de Deus aqui, capítulo 3, verso 3, ele diz que me foi dado este mistério, e os irmãos sabem que a palavra mistério significa que estamos a falar de algo que é do desconhecimento, desconhecido, portanto, quando se fala isto é um mistério, é algo que nós não dominamos, não conhecemos, e ele está a dizer que me foi este mistério manifestado pela revelação, ou seja, Deus revelou algo que estava escondido. Portanto, havia um mistério, mas Deus revelou esse mistério a Paulo. Qual é o mistério? Qual é o mistério? Versículo 6, ele explica que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Portanto, o que Deus mostra a Paulo, e isto é que é o descortinar, o revelar o mistério, é que agora a salvação, ou seja, o Deus que tinha vindo antes para Israel, o Deus que era do povo judeu, ele abre, através da igreja, abre a porta para os gentios. Portanto, esta ideia de que os gentios também podem ser povo de Deus, é um mistério revelado a Paulo. Ele disse, isso foi-me revelado. Olha, irmãos, ainda bem, não é? Que os gentios fazem parte do povo de Deus, ou não? Mas veja lá que o verso 7, do qual fui feito ministro. Portanto, Deus revela a Paulo que agora, lá está, a parede foi derrubada entre judeu e gentio, e eu quero aqui abrir aqui um pequeno parênteses, se aquilo que era socialmente considerada a maior divisão entre os povos era a questão judeu-gentio, e Jesus derrubou essa parede, eu pergunto, será que nós como igreja devemos permitir qualquer muralha, qualquer barreira entre nós? Racial, cor, idade, posição social, qualquer coisa que crie barreira é anti-evangelho. O evangelho destrói as barreiras. E então, isto foi revelado a Paulo, é que agora o Deus, que era o Deus do povo judeu, também quer salvar, ele agora quer ter um só povo, que é a igreja, que também inclui os gentios. E ele está a dizer, eu fui feito ministro desse mistério, eu fui feito ministro eu tenho essa missão, é por isso que ele é o pregador dos gentios. O verso 7, do qual fui feito ministro pelo dom, olha aqui a palavra, da graça de Deus.
Eu hoje sou um pregador pela graça de Deus. Deus fez o favor de me mostrar esse mistério, ou seja, foi-me revelado esse mistério para que eu seja o seu propagador, seja o seu pregador. Eu anuncio essa mensagem. Eu anuncio que agora a salvação é para todos. Eu anuncio que os gentios podem fazer parte da igreja. O verso 8, a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos. Portanto, ele percebe que a sua missão, a missão de pregar, ele que é pequenino, o mínimo. Mas os irmãos já repararam, ele trabalha as duas ideias, não é? Primeiro é, eu sou pequenino, o mínimo, mas depois ele vai tentar provar a grandeza da missão dele. A imaturidade funciona ao contrário. Quer trazer protagonismo para o nosso ego, desvalorizando a tarefa ou a missão. É o orgulho, é o eu da pessoa. Sabem que foi assim que tudo começou no Jardim do Éden? Sabe o que é que o diabo meteu na cabeça e ele provocou lá a Eva? Ele disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres sereis como Deus. Sabe o que é que o diabo estava a insinuar a Eva? É que Deus estava com medo que eles fossem como ele. Pense nisto. O diabo estava a dizer, pois Deus está a proibir a árvore do conhecimento. Deus não quer que vocês saibam. Ele está a tentar ocultar, ele está a tentar esconder isso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, sereis como Deus, sereis como Ele. Pense nisto, nasceu tudo ali. Portanto, o problema do ser humano é um problema que vem de lá de trás. O homem querer ser como Deus. Isto vem do pecado. E Paulo está a dizer, eu sou o mínimo de todos os santos, mas aquilo que eu estou a fazer é grande. O Paulo, não é importante, mas o que o Paulo está a fazer é importante. Amém? Está bem, irmãos? Vamos a 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. Vamos avançar. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então vamos lembrar, quando fala dos apóstolos, ele é o menor. Quando fala dos santos, é o mínimo. E agora, e no capítulo 1, verso 15, quando fala dos pecadores, ele é o principal dos pecadores. Os irmãos estão a sentir este binómio? Quando fala dele, é pequeno. Quando fala da tarefa, é grande. O que eu sou, isso não vale nada. Mas o que eu estou a fazer é importante. Isto é que é maturidade. Na maturidade nós não precisamos de cartazes com títulos. Na maturidade não precisamos que as pessoas digam que somos... Até às vezes, até nós quando pregamos estamos expostos, obviamente. Claro, eu creio que todos os pregadores, que todos os pregadores, e se estão convencidos que estão a pregar a palavra de Deus, claro que eles gostam de sentir feedback, gostam de ver se as pessoas estão a ser abençoadas, estão a ser enriquecidas. Mas, irmãos, em boa verdade, o feedback não é importante. O que é importante é ter a consciência que aquilo que estamos a pregar é a verdade, é a palavra de Deus que os irmãos estão a precisar de ouvir esta noite. Isto é a única coisa que tem valor. O resto não interessa. O resto é humano. Até alguém pode dizer que gostou muito e até não ter gostado. É o tal politicamente correto. O irmão hoje foi uma bênção. Mas alguém sabe o que é que isso quer dizer? Ele foi uma bênção se a palavra que ele pregou foi verdadeiramente a palavra de Deus e Deus falou com ele. Então ele não é importante, a palavra é que é importante. Isto é que é maturidade. Que Deus nos ajude a sermos maturos. Está bem, irmãos? O tal esvaziar, como João dizia, não é? Ele dizia que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Só os grandes fazem isto. Só os grandes esvaziam. Porque os pequenos não têm nada para esvaziar. Só os grandes. Eu digo grandes, eu não sei até que ponto se deve dizer isto, não é? Porque em boa verdade, eu não acredito em grandes. Não há grandes homens. Há um grande Deus e acabou. Acabou. Não há grandes mulheres. Há um grande Deus. Acabou. Os irmãos podem dizer amém. Não há grandes homens.
Nós somos frágeis. Qualquer coisa, vê um cancro, morre. Numas semanas morreu. Trabalhou a vida inteira, privou-se de tanta coisa. Ao fim de umas semanas foi ao médico, o diagnóstico, morreu. O ser humano é assim. Mas o que nós estamos a fazer tem que ser grande. O que nós estamos a fazer tem que ser grande. Por isso os meus alunos já sabem, quando eu estou na minha sala de aulas, eu estou a falar para milhares de pessoas. E às vezes só tenho lá um grupinho de 10, 12, 13. Mas estão ali milhares. Milhares. Porquê? Por causa da missão. Porque aquela palavra está a ser ensinada, eles vão levar para outras pessoas. Esta noite eu não estou a pregar só para os irmãos, entendem? Porque o que eu estou a fazer é grande. É a pregação da palavra de Deus. E não faz diferença quem está a pregar. Faz diferença o que se está a pregar. Esta é a palavra de Deus. E se alguém está a pregá-la, está a cumprir uma grande missão. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Realmente dizer isto, dizer que é o principal dos pecadores, não é? Capítulo 1, verso 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Claro, esta é a grande máxima do Evangelho, não é? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas depois ele, quando tem que falar dele, ele diz dos quais pecadores, eu sou o principal. E dizer que é o principal dos pecadores é preciso que peque muito. Não é? O que é isto? O que é que ele quer dizer? Sou o principal dos pecadores. Os irmãos voltem um pouquinho atrás ao verso 12. Diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Eu estou no ministério. Os irmãos lembram-se que tínhamos falado lá em Efésios. Ele era ministro do Evangelho. E ele diz: eu sou, mas foi Deus que me pôs lá. Foi o Senhor que me pôs lá. Eu estou convencido, eu estou super convencido que eu sirvo a Deus porque eu tive uma chamada de Deus. Foi Deus que me pôs no ministério. Eu estou convencido. E é bom que todos os pregadores tenham esta convicção. Porque é Deus que nos põe no ministério. Não é uma escolha humana. É Deus quem nos põe no ministério. E Paulo está a dizer, pondo-me no ministério, a mim, nota, ele, é por isso que ele depois vai dizer que é o principal dos pecadores. A mim, é como se ele dissesse, como é que Deus me vai pôr, como é que Deus me coloca numa missão tão nobre, quando eu fui o que fui, verso 13, de antes fui blasfemo. Os irmãos apanharam a palavra dantes. O maturo faz esta gestão dos tempos. Dantes, mas agora não. Eu dantes era isto, agora já não sou. Porque é que diz Coríntios, vós antes era de vasos, avarentos, agora só além da lista, era isto, mas agora não. Nós éramos, mas agora não. E ele sabe a diferença do passado para o presente. Ele diz, eu antes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Os irmãos lembram-se que ele estava lá a apoiar o que estavam a fazer a Estevão. Eu não sei, a Bíblia não é clara, não sei se talvez um dia, quem sabe se na eternidade iremos saber isso, não sei. Mas eu fico com aquela sensação, porque Estevão ele está a ser apedrejado e diz que eles depositavam roupa, as vestes junto ao sal. Ele era o chefe da comitiva. Ele estava a consentir, ele estava a concordar que fizessem isso. E ele certamente ouviu Estevão dizer, eu vejo o Filho do Homem em pé. Imagine dizer que Jesus tinha sido morto e estava vivo. Eu não sei o impacto na mente dele, mas o que é certo é que dali a algum tempo o próprio Jesus fala com ele, o tal Jesus que o Estevão disse que tinha visto.
E eu não sei se aquilo não ficou ali dentro. Epá, isto não pode ser. Não, isto não pode ser. O homem está a dizer isto. Não, ele está a delirar. Epá, mas como é que alguém está disposto a morrer por uma coisa que não é verdade? O homem deve ter vivido ali, digo eu. Aquilo deve ter estado ali até que finalmente aparece-lhe Jesus. Era como se ele tivesse o palácio todo, faltasse a chave. E naquele dia ele abriu. Ou seja, é como se aquele momento foi totalmente decisivo para a conversão dele. Lá está, o perseguidor foi transformado em perseguido. Ele diz, eu antes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Os irmãos estão a ver, ele lá vai à graça, vai à misericórdia, porque o que fiz ignorantemente na incredulidade. Graça, 14, e a graça. Irmão, faz favor, agarra esta palavra esta noite. Porque à medida que o irmão percebe a graça, o irmão desenvolve a sua maturidade. A graça retira força do ego, mas traz segurança. Traz segurança. A salvação é pela graça. Já está, eu sou salvo. Não tenho que sentir, não é por dar cá a palha ou por causa de acontecer aquilo que se perde tudo, não, calma aí. É Deus que está a dar, Deus enviou o seu filho, ele pagou um preço, não é para se perder assim de um momento para o outro, eu não acredito em nada disso. Não, a graça é poderosa na vida do crente. E ele está a dizer que a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E eu vou ao 15 outra vez. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso... irmão, faz favor, este vai ser este versículo é para processarmos todos juntos. Vamos lá, 16. Mas por isso porquê? Por ele ser o principal dos pecadores, alcancei misericórdia. Note, o pior foi salvo. Quando nós lemos e começamos o Evangelho de São Mateus e o irmão começa a ler aquela lista dos ancestrais do Senhor Jesus, eu não gostava de ter uma família com aquela gente que cometeu pecados. Está lá na lista. Jesus não teve vergonha de pôr lá os nomes, mas depois no fim diz, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Salvador vem de uma família pecadora. Esse Salvador também pode salvar cada um de nós. Ele não tem vergonha. Note, está no texto bíblico. Judá e Tamar. Davi, que teve da mulher de Urias. Está lá. Estão lá os nomes. Está lá a marca. Mas depois diz, mas ele é o Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão, nós temos que valorizar a graça. Não é desvalorizar o que fomos, mas valorizar o que somos. Ontem não era assim também tão mal. Havia pior. Espera aí. Precisavas ou não de Jesus? Precisavas ou não dele? Tu tens que conhecer o estado grave em que te encontravas. Se eu não percebo a gravidade da dívida, como é que sinto alívio no pagamento dela? E ele está a dizer, eu era o pior de todos. Então Deus salva todos. Veja, Deus pode salvar todos. Não, eu sou o principal, verso 16. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrará-se toda a sua longanimidade. Ele está a dizer, é como se ele dissesse, se ele me salvou a mim, posso salvar qualquer outro. Eu sou o pior de todos. E se Jesus salva o pior, então pode salvar todos. E se os irmãos lerem bem a Bíblia com calma no Antigo Testamento, vão descobrir que Deus não escolhe Israel por ser um povo bom. Pelo contrário. Então as razões da escolha de Israel não tinham nada a ver com o mérito da nação. Mas tinha a ver com a aliança e com Deus que era bom, etc, etc. Como nós. A nossa salvação não tem a ver com a nossa bondade. Se não éramos salvos do quê? Como é que se pode elogiar um médico que cura um doente que não é doente? Ele é um bom médico porque consegue tratar um caso grave. E o nosso Jesus consegue perdoar qualquer pecador porque perdoou o pior de todos. É Paulo que está a dizê-lo. Eu sou o principal. Mas Deus salva-me a mim para mostrar a sua longanimidade. Como Ele
pode. A longanimidade é a extensão da graça, da misericórdia. É um Deus que tem paciência diante do pecador. Ele vai para salvá-lo, para redimi-lo. Ele está a dizer para que ele mostrasse, para Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então o grande problema não é exatamente o tipo de pecador que tu és, mas é se tu crês na graça que há em Deus. Isto é maturidade. Isto é maturidade. Então temos ali a graça ou a misericórdia para ser salvo. Estão a ver? Para servir, para pregar e até para ser salvo. É pela graça. Não estão aqui reunidas as melhores pessoas da Malveira. Mas estão os pecadores da Malveira que reconhecem que precisam de ser salvos por Deus. Estou a falar bem ou não? Ou nós somos os melhores? Nós não somos os melhores. E isso é um atentado à graça de Deus. É como se eu não precisasse dele. Eu não tenho mérito. Eu era um pecador e eu fui salvo por ele. E deixa-me aqui só mencionar um versículo, 2 aos Coríntios 4, 7, e eu termino aqui. 2 aos Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro. O tesouro, agora tínhamos que estudar, andar ali à volta, mas fica só este pensamento. Temos, porém, esse tesouro, o que nós temos de Deus, o Evangelho, o que temos de Deus, em vasos de barro. O que nós temos é valioso, é um tesouro. Só que nós somos vasos de barro. Não é ouro em vasos de ouro. Não. É ouro em vasos de barro. Então onde está o valor? Está no vaso ou no que está dentro do vaso? O vaso não tem valor. Mas o que ele tem é valioso. Nós somos o vaso de barro. Mas nós temos um tesouro em nós. E a maturidade é perceber isto. E isto é o suficiente para vivermos livres, felizes e seguros. Aqui este versículo diz para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O valor não está no vaso, mas está no Deus que tem o tesouro. Amém, irmãos? Então como é que nós terminamos os nossos pensamentos sobre a maturidade espiritual? É que com Deus, tudo o que nós temos que vem dele e que Deus está a fazer, temos que humildemente reconhecer a origem, a fonte. Que não é por sermos bons, mas é por causa de quem ele é. E isso é que é humildade. É reconhecer que a virtude não é nossa, é dele. A própria Maria, a nossa irmã Maria, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe o que é que ela diz a seguir? Porque atentou na baixeza da sua serva. O valor de Maria estava no facto, não estava na Maria. O valor não está na mãe de Jesus, mas está no filho da Maria. Maria foi uma santa? Foi. Claro que foi santa. E nós hoje também temos santas aqui na igreja. Ou não? Ai. José foi um santo. E nós não temos aqui santos. Maria disse, atentou na baixeza da sua serva. Ela não disse, afinal Deus, realmente não havia mais ninguém. Eu era aqui a melhor da aldeia. Não. Ele olhou para a minha pequenez. Deus é que é grande. Amém? Irmãos, eu gostava de terminar com uma oração. Também é a minha última participação nesta série, mas vamos orar ao Senhor, está bem? Eu não sei como é que vamos terminar, mas eu gostava de orar por nós, está bem? Para que Deus, e este é o nosso último ponto, para que Deus nos ajude a ter esta, e isto é que é maturidade, é perceber que
é valorizar aquilo que estamos a fazer, estamos a ser usados por Deus, e desvalorizar, como é que é dizer? Não considerar o nosso valor pessoal, não alimentar o ego como a fonte do que estamos a fazer, mas humildemente reconhecer que se estamos a fazê-lo é porque Deus está a usar-nos. Pela graça de Deus, disse Paulo, sou o que sou. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós queremos crescer, queremos ser maturos, queremos ser adultos no conhecimento, queremos crescer em Ti, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, possa produzir em nós esse crescimento. Ajuda-nos também a alimentar-nos da Tua palavra, a ser fortes, Senhor, também ajudar os mais fracos. Abençoa esta igreja, Senhor, para que seja uma igreja de gente madura, gente forte, gente que Te conhece, Senhor. Senhor, liberta-nos também da religiosidade, do legalismo, ó Senhor, do preconceito. Ajuda-nos a depender da graça. Nós dependemos de Ti. Tu és o Deus da graça. Abençoa também os pastores desta igreja, aqueles que estão a cuidar desta igreja, para que esta seja uma igreja próspera, abundante, no nome de Jesus. Amém. Amém. Faz favor, irmão.